Boa tarde. Boa tarde. Queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao GEAC, a nossa querida casa, para mais uma vez estudarmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Antes de iniciarmos com a nossa atividade de exposição do nosso irmão Leandro, nós sempre enfatizamos, damos os nossos recados e fazemos um convite para os irmãos para que façam o Evangelho em seus lares, para que estudem esta obra maravilhosa de Jesus com os seus ensinamentos, porque através destes ensinamentos do Cristo, bem compreendidos e praticados, é que nós vamos conseguir manter um clima de paz e de harmonia dentro dos nossos lares. Se alguém ainda tiver dúvida de como fazer este estudo, nós temos aqui os nossos plantões nas quartas-feiras e também aos sábados, antes das palestras, orientando, E nós sempre convidamos a todos aqueles que querem participar. Saímos agora mesmo, como aqui da nossa salinha. E nós vimos o quanto a gente tem para conversarmos, nós temos para trazer de informações e de enriquecimento toda vez que a gente estuda o ensinamento de Jesus, nós fazemos as nossas reflexões. Não sei se tem mais algum recado, Rosana, que você fez de passar. Sim, importante, nós sabemos também o quanto o livro, o quanto a leitura é importante para nós, o quanto ela nos enriquece, nos traz conhecimento. E nós temos aqui na nossa casa a livraria, onde nós temos os livros expostos, que são livros que estão à venda, e nós temos também a nossa biblioteca, que são livros para empréstimo. Na biblioteca, falar com o nosso irmão Carlos, ou eventualmente, se ele não estiver ali, alguém que estiver ali atendendo. Se não fizer a fichinha ainda, é só ali dar o nome e os dados, sai para o livro no mesmo momento, Lê, tem um tempo para leitura, depois traz, se precisar renovar, renova, certo? Então, o livro nos enriquece, até agora, nós lemos uma mensagem de Minutos de Sabedoria, falava sobre o livro, que ele é o melhor amigo que nós temos, porque ele, em qualquer momento que nós queremos buscá-lo, nós vamos buscar, ele é aquele amigo silencioso que nos traz informações, que nos traz orientações. Ok, meus irmãos? Então vamos fazer a nossa prece neste momento para iniciarmos a exposição de hoje. Convidamos aos nossos queridos irmãos para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, solicitando a sua permissão para que a partir deste momento possamos também contar com a ajuda e a presença amiga dos benfeitores espirituais da nossa casa, nos inspirando, nos orientando, a fim de que melhor possamos compreender os ensinamentos do Mestre Jesus e que todos nós aqui presentes possamos receber tudo aquilo que buscamos, a paz e o entendimento. Desde já agradecendo, dizemos que assim seja. Nós temos hoje então nosso irmão Leandro, que vem falar conosco sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Obrigado. Boa tarde a todos, então, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs de Cristo Jesus. É com muito prazer que eu volto a essa casa, a convite da coordenação. Com muita alegria, então, eu venho aqui, mais uma vez, trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem de carinho, de amor e esperança para nós. E também convidar a todos a essa reflexão, a reflexão do Evangelho, no qual Jesus nos deixa como a fonte para a nossa instrução.
E é pelo Evangelho que nós seguimos a nossa caminhada. Inicio então, desejando a todos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus que é Pai, em comunhão com a bem-aventurada Maria de Nazaré, nossa amada mãezinha, que esteja sempre com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Como a nossa irmã comentou no começo, então, o convite foi para que reflitamos na tarde de hoje o Evangelho, capítulo 11, onde fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Eu quero iniciar, então, lendo para vocês o que diz o nosso Evangelho aqui, onde ele traz a explicação sobre o maior mandamento. E ele nos traz a parábola, a parábola do perdão do patrão, em relação ao seu funcionário que estava devendo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta, para o tentar. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhe restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor deste servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando, dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devis, porque me pediste isso. Não seria preciso, pois que tivesseis piedade de vosso companheiro, como eu tive piedade de vós. E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que estás no céu vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhes tiverem cometido.
Então a gente vê nessa passagem do Evangelho, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos a questão do perdão, o amar, o perdão com o amor. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a vinda de um Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade era Jesus que vinha. E Jesus é chamado de um Espírito de verdade porque ele nos traz a maior de todas as verdades, a lei universal, a lei que deve reger todo o nosso universo, a lei do mundo, que é a lei do amor. Pela via do amor, tudo se cura, tudo se resolve, tudo se faz. Então, no momento em que eu passo a amar tanto a mim mesmo quanto ao meu próximo, eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou seguindo a palavra e os ensinamentos do nosso Mestre. No item 4 do Evangelho, então, ainda deste capítulo 11, o Evangelho nos remete à frase: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereis que o outro fizesse a mim. Isso é uma coisa que a gente aprende quando criança. Eu lembro ainda quando eu era criança, quando eu fazia alguma coisa de errado com alguém, quando eu prejudicava alguém, coisa de criança, né? A gente deve dar um tapa dentro de uma amiga, colégio mesmo, desde criança. E aí a mãe sempre dizia assim para nós: meu filho, nunca procura fazer aquilo que tu não gostaria que te fizesse, não faça ao próximo, não faça ao outro. Então, se tu não gosta que te incomode, que te façam mal, não retribui isso para o outro. Então, desde ali já começava a entender que nós não devemos pagar na mesma moeda aquilo que eles fazem. Quando fazemos o bem para alguém e essa pessoa não nos retribui, mesmo que seja com agradecimento, a nossa parte está sendo feita. A semente da caridade que precisávamos lançar foi lançada. A nossa parte foi feita. Agora, se o outro não fez, não agradeceu ou não reconheceu, isso não deve ser algo importante para nós. O que deve importar é que a nossa parte foi feita. O bem foi feito. E aqui no Evangelho nos fala sobre o perdão e a caridade. E nós devemos perdoar sempre, sempre, sempre. Perdoar com amor. E quando alguém nos faz o mal, alguém que nos prejudica, que eu não utilize a justiça como desculpa para retribuir o mal ao outro, mas que eu pague aquele mal que ele me fez com o bem. É isso que Jesus pede. E Jesus fala no seu Evangelho: quando alguém te bater na face direita, oferece-lhe a outra face. Então nós devemos pagar aquilo que nos fazem de mal, às vezes nos prejudica, nós devemos pagar com o perdão, com a caridade e, acima de tudo, com o amor. Então nós aprendemos que devemos sempre fazer o bem. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, muitas vezes, nós adoecemos, nós sofremos, nós sentimos terríveis dores no corpo. Muitas vezes essas dores que se refletem no nosso corpo físico são dores que têm as suas raízes no nosso espírito. São as dores da nossa consciência, as dores morais. E essas dores castigam muito. Mas como é que nós curamos essas dores? Pelo perdão, pelo amor. Nós curamos enquanto estivermos abertos a mudar, a retirar de dentro de nós aquilo que
que nos bloqueia e aquilo que nos impede de nos curar. E muitas vezes o que nos impede de nos curarmos é o egoísmo, a ganância, é o fato de não reconhecer o outro como meu irmão, é eu achar que eu sou melhor do que o outro. Tudo isso são coisas que vão nos ferindo, que vão se criando dentro do nosso coração, como se fosse um lixo. E aquilo vai apodrecendo dentro da gente. Então a ingratidão, o rancor, a mágoa, tudo isso que a gente vai guardando, às vezes a gente tem dificuldade de colocar para fora, a gente tem dificuldade de expressar aquilo que sentimos, ela vai apodrecendo, ela vai se deteriorando dentro da gente. E isso vai fazendo com que outras partes do nosso corpo físico comecem a sofrer. E aquilo que a gente não põe para fora pela boca, aquilo que a gente não expressa, as dores que nós guardamos, que nós não colocamos para fora, num certo momento ela vai estourar em algum canto do nosso corpo. Então precisamos olhar para dentro de nós e ver que também somos pessoas imperfeitas, que eu também posso errar. Então, assim como às vezes eu quero ser perdoado, eu também preciso perdoar. Eu preciso enxergar que há necessidade, sim, de abrir mão desse lixo que a gente vai acumulando dentro do nosso coração. Que eu preciso, com urgência, me livrar do ressentimento, do ódio, da mágoa. Eu não preciso levar isso comigo. E Jesus nos fala que muito deve ser resolvido com os nossos irmãos enquanto estamos com Ele, enquanto estamos caminhando com Ele. Porque depois que Ele partir, não adianta nada. E no momento em que eu deixo de perdoar, ou deixo de fazer o bem para alguém, eu estou abrindo uma brecha nessa caminhada para que esse irmão tenha motivos para se tornar, quem sabe, em algum momento das nossas existências, o meu obsessor. Então, Emmanuel nos fala que devemos sempre aproveitar todos os instantes para fazer o bem. Nem que seja num bom dia, boa tarde, boa noite, no olá, como é que você está, como que estás, se está bem, precisa de algo. No olhar para o nosso irmão. Emmanuel nos diz que nós devemos praticar o bem quando não de forma natural, mas por inteligência. Porque toda vez que eu pratico o bem, que eu faço o bem para alguém, eu estou eliminando uma oportunidade daquele que eu deixei de fazer o bem se tornar o meu obsessor. Com que direito, ainda refletindo o item 4 do Evangelho, com que direito então nós exigimos do outro o melhor proceder? Como é que eu posso exigir de alguém que ela seja uma pessoa caridosa, que ela seja uma pessoa amorosa, se eu não faço isso também? Como é que eu posso chegar aqui hoje e dizer para vocês que vocês precisam ser caridosos, vocês precisam amar mais, mas eu não faço? Com que direito eu posso ter que exigir de vocês? Eu também preciso fazer isso. E eu até gostaria de usar como exemplo a nossa casa, lá na casa Chico Xavier, né? Então foi adotada pelo GEAC aqui e vice-versa também. Então nós fazemos os intercâmbios, né, de palestrantes, eu venho aqui, a Rose vai para lá. Então a gente faz esse intercâmbio entre casas, são casas irmãs já. Então, assim como a Rose chegou na casa, ou qualquer um que está aqui que pudesse entrar na nossa casa, que fosse a nossa casa, vai ser muito bem recebido. Vai ser abraçado, vai receber um abraço bem caloroso, o pessoal adora dar um abraço em todo mundo.
adora receber bem, porque no momento que viemos aqui, a gente espera mesmo também, né, de ser acolhidos, muito bem acolhidos. Porque no momento que tu é muito bem acolhido no lugar, tu sente gosto de voltar novamente. E não é à toa que eu estou aqui novamente. Quando eu estive aqui a primeira vez, fui praticamente adotado pela casa, fui carinhosamente recebido por todos aqui. E sempre que precisa, eu estou aqui, vamos lá. Então, essa acolhida é o que nós precisamos aprender. Nós precisamos acolher os nossos irmãos, o nosso próximo. Mas quem é o nosso próximo? A gente pergunta às vezes, quem é o nosso próximo? O próximo é todo aquele com quem nós temos alguma relação. Então, o carinho e o cuidado que eu preciso ter para o próximo é o que eu preciso ter para todos aqueles que eu tenho relação, algum tipo de relação. Então, se eu sou uma pessoa que vivo na natureza, que vivo no campo, o meu próximo é o que está ali no campo. A natureza, os rios, os animais. Então, esses são os merecedores do meu respeito, do meu amor, do meu carinho, do meu cuidado. Se eu sou uma pessoa que vive na cidade, então meu próximo é meu vizinho, o próximo é o meu colega de trabalho, o próximo é o meu parente, o meu familiar. O próximo são todos aqueles que estão ao meu redor. Todos aqueles que estão na mesma caminhada que eu. Esse é o meu próximo. Mas para que eu possa poder amá-lo, eu tenho que precisar aprender a amar. E esse aprendizado do amor, ele deve partir de nós primeiro. Então eu tenho que aprender a me amar, eu tenho que entender o que é o amor e compreender o significado de amar. Então, no momento em que eu respeito o meu corpo, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde, no momento em que eu não me machuco, não me bato, não me coloco em situação de perigo que possa vir causar danos físicos, muitas vezes irreversíveis ao meu corpo. Isso são formas de se auto-amar. E no momento